Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Agradecer ao nosso Deus, querido Pai. Nós te damos graça, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, e que nesta noite o Senhor possa nos abençoar poderosamente no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus nesta noite. Deixa eu dar um pouquinho. O Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 5, o Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 5, nós temos aí uma palavra de Deus para a nossa vida. O Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 5, diz: e aconteceu que Jesus, não precisa de microfone não, né, irmão? Aconteceu que Jesus E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o exprimia de todo lado para ouvir a sua palavra. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que haviam desembarcado e cuidavam de lavar as suas redes. E então entrou num dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. E assim que acabou de ministrar, dirigiu-se Simão aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para as pescas. E ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. E assim procederam e pegaram enorme quantidades de peixe, tantos que as redes começaram a se romper. E por esse motivo acenaram aos amigos do outro barco para que viessem ajudá-lo. E chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-se de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. E porquanto eles e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, e assim como Tiago, João, filho de Zebedeus, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revelava a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, quando nós observamos esse texto, nós vemos que Jesus, quando ele inicia o seu ministério terreno, ele não era conhecido. Se você observar, Jesus dos 12 até os 30 anos, Jesus ele some do contexto bíblico. Você não vê falar de Jesus, você vê falar quando ele completa 12 anos, que ele é levado ao templo, e lá ele está no meio dos doutores da lei, ensinando e falando as coisas do reino de Deus. Porque dos 12 aos 30, Jesus trabalhou como marceneiro, ajudando Maria, porque José morre e Jesus assume a casa. Portanto, se você olhar em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que quando ele volta para a terra dele, e ele começa ali a ministrar no templo, alguém chega no templo, olha e diz: mas aquele não é o filho, o carpinteiro, o filho de Maria?
e ele, portanto, ele não consegue fazer milagres. Ele apenas cura algumas dores de cabeça, por causa da incredulidade daquele povo. E Jesus, quando ele inicia seu ministério, ele precisa precisa achar discípulos, precisa achar pessoas que seguisse e que desse continuidade na igreja que ele estava começando. Jesus, muitas pessoas dizem, pastor, mas Jesus não tinha igreja, porque a igreja não nasce no ministério de Jesus, a igreja nasce em Atos dos Apóstolos, quando a igreja ela fica reunida no cenáculo, esperando o revestimento do Espírito Santo, e quando eles são revestidos, Pedro, numa só mensagem, Pedro ele ganha mais de 3.000 almas para Jesus, se rende aos pés do Senhor. Mas quando nós vamos vendo Jesus, ele começa a chamar, e quando nós chegamos nesse capítulo 5 de Lucas, Jesus ele mostra que ele chega ali ao lago de Genezaré, e uma multidão já estava esperando, e de repente ele olha e vê 2 barcos encostados à beira da praia, a qual eles tinham acabado de lavar as redes estavam limpas, e Jesus então escolhe o barco de Simão Pedro, para poder ministrar a palavra de Deus. Jesus pede o barco de Simão emprestado, e o interessante nessa história, que eles emprestam o barco, mas também ficam no barco. Quantas vezes Jesus também quer a nossa vida emprestada, para poder nos usar, para poder nos abençoar. E o interessante que Jesus ali, ele ministra a palavra, eu não sei por quantos dias, por quantas horas, e quando Jesus ele termina de ministrar, ele diz para Simão, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. O interessante é que Simão, ele fala como se qualquer um de nós falasse, ele fala, Senhor, mestre, nós tendo trabalhado a noite inteira, não pegamos nada. Quantas vezes, querido, nós aí que estamos trabalhando, parece que o dinheiro nosso entra num saco sem fundo, a gente olha e diz, mas poxa, mas parece que o mês menos começou e o meu dinheiro já terminou, e eles teriam trabalhado a noite toda e nada tinha pegado. Imagina você trabalhar num serviço e não ter produtividade, né? A gente moramos ali em Jardim Olinda, que é uma cidade onde o pessoal vive da pesca, e a gente via como que era trabalhoso os pescadores para poder pegar o peixe, para ter o seu sustento, né? Agora imagina a noite toda trabalhar e nada pescou. E aí Pedro diz, mas todavia, Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. O que Jesus estava ensinando para Pedro naquele momento? Que Jesus ia mostrar um milagre muito grande na vida de Pedro, mas que Pedro iria ter que tomar uma decisão na sua vida. Agora, a Bíblia diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixe, que o barco que estava Simão e Jesus não ia aguentar. De repente, eles começam a pedir ajuda para os amigos que estão lá, e a Bíblia diz que os barcos enchem, que quase vão a pique, e de repente, Jesus, quando eles estão ali festando, quando eles estão ali contentes, olhando e dizendo, uau, mas olha, que milagre, que bênção, não é assim na nossa vida? Aí Jesus, ele dá uma palavra para Pedro, não tenha medo, a partir deste momento, tu serás um pescador de vida. E a Bíblia diz que Pedro, naquele momento, ele larga tudo aquilo, e renuncia tudo aquilo, para seguir Jesus. Agora eu pergunto, naquele momento, Jesus não era uma pessoa conhecida como hoje. Naquele momento, Jesus não era uma pessoa conhecida, mas através daquele sinal que Jesus fez na vida dos discípulos, a Bíblia diz que eles abandonaram tudo. Quantas vezes na nossa vida, querido, nós não queremos abandonar algo da nossa vida em prol do reino de Deus?
Não é verdade? Quantas vezes nós não queremos? Tá bom. Eu faço desse jeito porque dá para me conciliar os dois. Não é assim que a gente faz? Eu faço desse jeito porque dá para mim. Mas Jesus, ele nunca deu opção para os 12 discípulos terem vidas duplas. Jesus, ele foi separando. E hoje, muitas vezes, nós queremos tubiar em duas etapas, dizendo, mas assim dá, porque está difícil. Não, querido, nós precisamos entender que quando Deus chama, Ele capacita, que quando Deus chama, Ele supre, e quando Deus chama, Ele envia o profeta. Então Jesus, ele começa o seu ministério dessa forma, chamando as pessoas, Eu muitas vezes me coloco assim, Já pensou a gente lá no serviço da gente trabalhando e de repente passasse um homem que a gente nunca tinha ouvido e dissesse para nós, segue-me? Será que nós como cristãos hoje teria coragem? Eu acho que não, Ia dizer assim, vou abandonar tudo aqui, largar esse negócio seguro, Porque a Bíblia diz que ali Pedro, Tiago, João e o filho de Zebedeu eram sócios de Simão, então era uma empresa, Era uma empresa que eles tinham ali, e agora imagina Simão largar tudo aquilo para trás e começar a seguir uma pessoa que ele não conhecia, que ele não tinha conhecimento, porque Jesus não era conhecido no início do seu ministério, porque foram 3 anos e meio só, mas nos primeiros anos ele formou os discípulos, 12 discípulos, 12 homens que seriam a ponte que levariam ao Evangelho para que a gente nos seguisse. E aí os discípulos, eles começam a seguir Jesus, Eles começam, os 12, a seguir. E de repente, quando Jesus percebe ali em Mateus capítulo 6 e verso 25, Jesus percebe uma ansiedade nos discípulos. Querido, porque não era fácil, eles abandonaram toda a sua renda de sustento. Agora cada um tinha as suas despesas, cada um tinha os seus impostos para pagar. E agora imagina a pessoa largar tudo, abandonar tudo e saber que no final do mês ele não vai ter um salário, saber que no final do mês o salário não vai estar ali para ele receber, mas ele ter certeza que Deus vai suprir a necessidade dele, que Deus vai levantar pessoas para abençoar. Imagina aqueles discípulos, irmãos, como que eles estariam? Preocupados, E agora, as esposas, família, eles estariam preocupados. E Jesus percebe, Jesus então chama eles no particular e diz, olha, não vos andeis ansioso, porque haver de comer, de beber e de vestir. Por que Jesus especificou comer, beber e vestir? Para discernir que não é espiritual, é material, Ele aí especifica muito bem isso, que é material, é a comida, é o arroz, é o feijão, é a carne, é a água, é a roupa, é o calçado, Da mesma forma que o povo peregrinou por 40 anos ali no deserto, o povo peregrinou, mas a Bíblia diz que as roupas não envelheceram, o calçado não envelheceu, à noite tinha uma coluna de fogo, de dia tinha uma coluna de nuvem para proteger eles do sol, à noite uma coluna de fogo para proteger do frio. Deus sempre cuidou do seu povo, Deus também cuidará de mim e de você. E os discípulos, Jesus vai começando a moldar os discípulos, E de repente Jesus envia de 12 só para 70, e Jesus envia os 70, eles voltam felizes, contentes, porque eles conseguiram expulsar os demônios, conseguiram fazer. Jesus disse, não vos alegreis, alegrai-vos por o seu vosso nome estar no livro da vida. E quantas vezes, querido, nós deixamos de fazer a obra de Deus, deixando de acreditar naquilo que Jesus fez para nós, naquilo que Jesus fez. Os discípulos, eles vão acompanhando, são 3 anos e meio, e Jesus começa
falar, olha, eu vou padecer na cruz, eu vou morrer, mas eu vou deixar o Consolador. E os discípulos, eles não acreditam nisso, porque os discípulos tinham um referencial. Nós vemos que todas as vezes que eles tinham uma necessidade, Jesus supria. Quando os cobradores foram cobrar Pedro, dizendo, mestre, não paga imposto, e Pedro foi até Jesus, Jesus disse, vai lá, pesca um peixe, tira 2 dracmas, paga o meu e paga o seu. Na multiplicação dos pães, Jesus multiplicou os pães e sobraram 12 cestos cheios, para que eles pudessem levar para sua casa. Então, em todo esse contexto, em toda essa maré, Jesus, ele sempre estava suprindo as necessidades. Então, eles tinham uma fonte segura, porque Jesus estava vivo, Jesus andava com eles. Então, eu creio que na necessidade que eles tinham, eles chegavam para Jesus e diziam, Jesus, olha, lá em casa está difícil, está faltando, estou precisando disso. Jesus multiplicava, Jesus abençoava, Agora, o que chama atenção é que com todo esse aprendizado, com tudo isso que eles viam em Jesus e tudo que eles viam que Jesus fazia, mas quando nós chegamos no capítulo 21 de João, nós vemos esse mesmo Simão Pedro tomar uma decisão errada. No capítulo 21, ele diz assim no versículo 2, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo Natanael, que era de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. E olha o que Simão disse, vou pescar. Por quê? Porque quando Jesus morre, os discípulos perderam a referência de Jesus. Já imaginou você ter uma referência de uma pessoa, e você ter aquela pessoa como um referencial seu de vida, de disciplina, de vida, e de repente aquela pessoa morrer, você fala, puxa, agora acabou toda a minha... E era assim os discípulos. Por quê? Porque eles tinham uma referência em Jesus. Eles tinham uma referência. Agora, de repente, Jesus, ele morre. E Pedro, então, como era um líder, Pedro, ele sempre foi um líder, liderava. Pedro, ele toma uma decisão. E ele diz, eu vou pescar. O que isso quer dizer? Eu vou voltar às atividades que eu tinha lá atrás. Porque agora, aquele que multiplicava o pão, aquele que ressuscitava, aquele que expulsava os demônios, já morreu na cruz do Calvário, porque eles viram Jesus pendurado na cruz morto, eles viram José de Arimateia descer o corpo de Jesus e levar até uma tumba, eles viram todo esse processo, e tudo isso ressaltou o quê? Em uma desconfiança e uma falta de fé. E Pedro, então, ele diz, eu vou pescar, é a nossa fonte, eu vou voltar, porque e agora? O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer agora? Jesus já morreu, ele que fazia tudo agora, só que Jesus vai em João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo, eu não vou deixar vocês órfãos, E o interessante é que Pedro diz, eu vou pescar, e todos eles dizem, nós vamos contigo. Todos eles disseram, então Pedro, já que você vai pescar, voltar à pesca, nós vamos também. E saíram ao longo do barco, e naquela noite nada pegaram. Lembra lá de Lucas 5 que nós lemos? Que eles trabalharam a noite toda, nada pegou, depois Jesus veio, pregou, mandou lançar a rede em águas profundas, e eles pegaram. Agora aconteceu a mesma coisa, nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, Jesus estava na praia, andando, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus perguntou, moço, tens alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Então Jesus orientou, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim que fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixe.
Diante disso, os discípulos que Jesus amava disse: Pedro é o Senhor. Aí, quando eles fizeram essa pesca, os discípulos reconheceram e disseram: é o Senhor. E Pedro, assim Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastaram a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. E assim que saltaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe disse: trazei alguns peixes que acabasse de pescar. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo com tantos peixes na rede, não se rompeu. Mesmo com tantos peixes, o que chama atenção é que Jesus estava ali querendo mostrar para Pedro que não era ele retrocedendo para trás, que não era ele retrocedendo que seria o melhor, mas que era para ele prosseguir para frente, porque Deus tinha o controle da situação. E Jesus então, no verso 15, após de tomar os de jejum, Jesus começa a questionar Pedro. Lembra lá que quando Jesus disse que ele seria crucificado e Pedro entrou, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E Jesus disse para Pedro que ele negaria Jesus 3 vezes. Agora Jesus vem para que Pedro entenda todo um processo que Jesus tinha na vida de Pedro. Porque muitas pessoas acham assim: ah, pastor, mas Pedro andou com 3 anos e meio com Jesus e não era convertido, ele andava armado, ele andava com uma espada na cinta. Pode ver que quando os soldados foram buscar Jesus, Pedro cortou a orelha de Malco. Aí muitos dizem: ah, mas só cortou a orelha, mas Pedro deu para matar, que a mão de Deus foi e tirou, e só deixou pegar na orelha, porque Pedro deu para matar o mal. Então Pedro era daquela pessoa que muitas vezes entra na igreja e fala: mas que camarada não é crente não, olha aí, ó, faz isso, faz aquilo. Mas é que Jesus tinha um plano para depois. E Jesus então ele começa a questionar Pedro no meio dos discípulos, dizendo: Simão Pedro, filho de João, tu me amas mais do que esse outro? Olha o que Jesus estava falando. Se, por exemplo, a gente dá para pensar que Jesus estava querendo colocar Pedro em contradição com os outros discípulos, né? Porque Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E Pedro ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Jesus outra vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus confiou: pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro, angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela 3ª vez, Pedro negou quanto? 3 vezes. E Jesus perguntou quantas vezes se ele amasse? 3. Quer dizer que Jesus, ele aí disse para Satanás, ele lá negou, mas aqui ele está confessando que ele me ama. E tu me amas? E assegurou: tu conheces todas as coisas que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejava, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirás e te conduzirás para onde tu queres. E falou Jesus, significando o tipo de morte, a qual Pedro iria glorificar a Deus. Assim terminou de proferir essa palavra e acrescentou: segue-me. Querido, o que nós queremos entender nesta noite é que muitas das vezes, querido, nós estamos apegados ao nosso trabalho, nós estamos apegados às nossas situações e nós esquecemos que quem supre as nossas necessidades é o Senhor.
Nós temos que aprender a confiar. Talvez nós estamos remando, e parece que nada está acontecendo na nossa vida, parece que tudo está dando errado, querido, mas é que muitas vezes nós estamos saindo do eixo que Deus tem para nós. Aqui Pedro, quando ele viu Jesus morto na cruz, quando ele viu o mestre que ele seguia, sendo sepultado numa sepultura, ele diz: agora acabou, agora não tem mais quem vai suprir a minha necessidade, agora eu vou ter que voltar à pesca. A primeira coisa que ele fez é dizer: eu vou pescar, é uma coisa que eu sei fazer, eu tenho habilidade, sou pescador. Só que naquela noite aconteceu a mesma coisa que estava no lago de Genezaré. Então, querido, tem muitas vezes que nós patinamos no seco por não confiar na palavra de Deus. É importante isso, querido. É importante nós observarmos esta atitude, né? Jesus, ele está nos chamando para fazer uma grande obra. Jesus está nos chamando para levar o reino de Deus adiante, a palavra de Deus, né? E muitas vezes nós colocamos obstáculo. Querido, Deus supre todas as nossas necessidades. Deus abençoa as nossas vidas, querido, a partir do momento que nós nos lançamos nos braços dele, né? Eu lembro que quando nós estávamos ali em São Pedro do Ivaí, querido, né? Nós nunca tivemos salário de igreja, nós pastoreamos, nós tínhamos pessoas que ofertavam, e eu lembro muito bem, querido, que nós estávamos ali naquele distrito, e nós tínhamos ali um boleto para pagar do cartão, eu lembro, e quando foi no sábado, nós estávamos fazendo um trabalho de evangelismo em São Pedro do Ivaí, e aí o valor era R$500 de um cartão. Nós não tínhamos salário, nós tínhamos algumas ofertas que entravam, né? Mas Deus nunca deixou faltar nada. E eu lembro que o lugar era tão ruim, irmãos, que não pegava celular, era só internet, porque uma torre, era muito difícil. Eu tenho um pastor amigo meu em Balneário Camboriú, e ele mandou uma mensagem para mim, ele disse: pastor, sobe lá, tinha um campo de futebol, ele falou: sobe lá que eu vou ligar para o pastor, eu preciso falar com o pastor. Era um sábado, e aí eu subi, dali a pouco ele ligou para mim, e disse: olha pastor, eu estava fazendo um trabalho com os pastores aí em Balneário Camboriú, e o Espírito Santo me tocou, coisa que eu nunca fiz, pastor, mas eu tirei uma oferta para o pastor, o Espírito Santo pediu para tirar uma oferta, e aí eu falei: tudo bem pastor. Ele falou: o valor é R$501, eu tinha que pagar 500, querido. Então Deus, ele sempre supriu a nossa necessidade, e muitas vezes nós tubiamos nisso, né? Porque Deus, ele cuida, né? O Salmo 23 diz o que? O Senhor é o meu pastor e mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria. Mesmo muitas vezes, querido, que talvez nós possamos passar pelo deserto, possamos passar pela aflição, mas o Senhor estará conosco, dentro da fornalha, dentro das águas, para nos guardar. É tão importante nós nos dedicarmos diante dessa palavra. É tão importante nós buscarmos essa realidade. Então nós precisamos, querido, colocar a nossa fé em ação, confiar no Senhor, né? Por quê? Porque desta terra nós não levamos nada, querido. Muitas pessoas dizem: pastor, eu quero ficar rico, eu quero ganhar muito dinheiro. Amém, glória a Deus. Mas, querido, o que vale muito mais é você ser rico na sua alma e no seu espírito, né? Porque não adianta, querido,
A pessoa pode ser o maior milionário dessa terra, mas quando ele morrer, nem a roupa ele vai arrumar para ele, nem o carro que ele tem ele vai usar, ele vai deixar tudo, mas a alma e o espírito, querido, é o que nós vamos ter. Então que nesta noite, querido, se o teu chamado, cumpra ele, faça a vontade de Deus, né? Muitas vezes é difícil a escolha, né? Eu costumo dizer que quando Deus chamou Abraão, não foi fácil para Abraão, não foi. Já imaginou a Deus chegar para Abraão e dizer: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei? É fácil muitas vezes nós deixarmos o conforto do nosso lar, o conforto que nós temos, a segurança, porque muitas vezes a gente coloca a segurança no homem, né? Mas a Bíblia diz que a nossa segurança precisa estar em Deus. Nós temos que andar seguro no Senhor. Por quê? Porque o salmista, no Salmo 121, ele diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro? Do Senhor que fez o céu e a terra. Querido, que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Quinta-feira nós temos a poderosa campanha o sétimo elo. Vai estar pregando aqui, querido, o pastor Sebastião, pastor muito abençoado, pastor de Deus. Aí ele vai estar pregando nessa quinta-feira, né? Um pastor aí que eu conheço há muitos anos, há mais de 20 anos que a gente se conhece, né? E ele vai estar ministrando para nós aqui nessa quinta-feira, né? Então venha para a casa do Senhor e seja abençoado. Vamos orar, agradecer a Deus, pedir ao Senhor que Ele possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, ó Deus, por mais esse culto, por mais essa oportunidade. Continua, Senhor, abençoando a Tua obra. Continua, Senhor, trazendo a essência do Teu poder, ó Pai. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Abençoa as irmãs do círculo de oração. Abençoa os obreiros. Abençoa o jovem. Abençoa o grupo de louvor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Pai, abençoa esta pessoa que está nos vendo agora, Senhor. Em nome de Jesus, derrama do Teu poder e da Tua graça. Amém.